mão sobre as mãos do rei. Ele disse: abre a janela para o Oriente. Eu disse: abre a janela para onde? Oriente. E abriu, e então ele disse: Eliseu, atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse: mas toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Versículo de número 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido a terra, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Ponto final. Pode tomar as vossas assentos. Irmãos, nós estamos nessa noite participando de um cerimonial, amém ou não amém? Amém. Nós estamos participando de um cerimonial e esse cerimonial está sendo conduzido por um período de louvor. É importante que venhamos nos expressar diante a presença do nosso Deus em louvor, em adoração, porque enquanto nós estamos aqui adorando, enquanto nós estamos aqui exaltando o nome do nosso Deus, estamos louvando, Deus ele abre os céus e manifesta a sua glória, porque de nada adiantaria nós estarmos aqui sem a presença de Deus. Oh, aleluia. De nada adiantaria nós estarmos aqui se a glória de Deus não se manifestasse em nosso meio. Aleluia. E a presença de Deus, a glória de Deus gera transformação, gera mudança, gera alegria no nosso coração. E todas as vezes que nós participamos de um culto como esse, é com o objetivo de apresentar a Deus o nosso melhor. Enquanto nós estamos aqui apresentando a Deus o nosso melhor, nós recebemos o melhor da parte de Deus. E no momento em que nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada no livro, ou melhor dizendo, o segundo livro dos reis de Israel, nós iremos encontrar uma história muito interessante. Nós iremos observar no capítulo de número 13 que Deus ele levanta um profeta sobre a nação de Israel. E qual era o ofício do profeta na época? O ofício do profeta era auxiliar primeiramente o rei e trazer direcionamento para a nação. Eu disse que o ofício do profeta era auxiliar o rei e trazer direcionamento para a nação. E dentro desse contexto, Deus levanta como profeta sobre Israel nome por nome de Eliseu. Qual foi o nome que eu disse? Eliseu. Qual foi o nome do profeta? Eliseu. Qual foi o nome do profeta? Eliseu. Pensa num homem diferenciado. Pensa num profeta que profetizava tudo aquilo que Deus mandava, sem acrescentar e sem tirar nenhuma palavra. Esse homem era Eliseu. Em diversos momentos, Eliseu ele deu um novo direcionamento à nação de Israel mediante a palavra profética. Em diversos momentos, mediante a palavra profética, Eliseu ele auxiliou o rei de Israel mediante a direção divina. Ou seja, Eliseu ele é levantado por Deus para fazer a diferença no meio da nação. Eliseu ele foi levantado por Deus para profetizar, para anunciar a palavra de Deus no meio da nação de Israel.
E é notório nós entendermos isso, que todas as vezes que fazemos o que é certo, isso desperta a atenção de outras pessoas. Então, enquanto Eliseu profetizava, enquanto Eliseu fazia a vontade de Deus, enquanto Eliseu fazia o que era certo, automaticamente Eliseu ele atraía a atenção de outras pessoas. Aí quando nós chegamos no capítulo de número 14, capítulo 13, versículo de número 14, diz o seguinte: Eliseu estava o quê? Doente. Aí o texto vai mais em profundidade, é enfático ao dizer que Eliseu ele não estava somente doente, mas aquela enfermidade conduziu Eliseu à morte. Aí nós pensamos o seguinte, na nossa mentalidade pequena, muitas vezes nós pensamos, olha, eu estou fazendo a vontade de Deus, porém tem situações que eu não vou passar engano seu. Olha, eu estou fazendo a vontade de Deus, porém tem provações que não é para engano seu. Olha, eu estou fazendo a vontade de Deus, porém a porta não vai se fechar. Engano seu. Porque existem momentos que Deus ele nos conduz ao deserto para nos falar de amor. Existem momentos que Deus fecha uma porta pequena para abrir uma porta larga para nossas vidas. Porque nós somos limitados nos nossos pensamentos. A porta pequena está bom para mim. Aqui é o suficiente. Mas os meus planos não são os planos de Deus, os meus projetos não são os projetos de Deus, os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Você entende essa realidade? Agora você entende o porquê que a porta se fechou? Você entende agora o porquê que Deus permite algumas pessoas irem embora? Você entende agora o porquê que existem momentos que Deus ele nos permite alguns apertos? Existem algumas regulagens que para acontecer é necessário o aperto do parafuso. Se o parafuso não for apertado, a regulagem não acontece. Em nossas vidas não é diferente. Existem momentos que Deus ele pega a sua ferramenta e começa a pegar e fala: Deus, para, Senhor. Aí Deus fala: não, meu filho, é necessário. Não, meu filho, é necessário que aconteça a regulagem. É necessário que você esteja enquadrado nos meus planos. Não grite não, não reclama não manda parar não. Tem coragem, enquanto Deus estiver apertando, para Deus aperta mais, porque eu quero melhorar. É verdade, gente. Porque Deus, ele, às vezes, quando nós estamos numa situação de adversidade, a nossa mentalidade pequena acha que Deus ele vai nos deixar ali, mas não. Deus ele não age da mesma forma que age o teu falso amigo. E a nossa mentalidade é essa. Nós temos a falsa ideia de comparar a ação de Deus com a ação do homem. O homem ele nos lança numa situação de perigo, nos deixa ali para morrer. Mas não, Deus ele quando quer nos ensinar alguma coisa, ele nos lança numa situação de adversidade para que nós venhamos crescer em meio ao deserto. O deserto ainda continua sendo a escola do crente. Quem lembra de João Batista? Ele cresceu no deserto. Neo silvestre e gafanhotos era a alimentação de João Batista. Aí voltando para o texto. Deus ele chama Eliseu de uma forma diferenciada. Aí, em um determinado momento, o versículo de número 14 diz o seguinte: olha, Eliseu estava doente. E Eliseu morre daquela doença. Qual a doença? Em que ele foi alcançado
ele morre com aquela doença. Mas nós entendemos que quando Deus levanta alguém, Deus ele levanta esse alguém para fazer a sua vontade no início da sua caminhada, assim como ele fez com Jeremias. Olha, Jeremias, antes da madre eu te santifiquei, as nações eu te dei por profeta. Deus ele te levanta no ventre da tua mãe. Deus ele levanta profetas na meia-idade, profetas na infância, profetas na velhice. Quando Deus levanta alguém, Deus ele garante esse alguém. Ou seja, Eliseu ele passa por uma situação de adversidade. Mas o mesmo texto à frente diz que na morte de Eliseu na sua sepultura ainda ele fazia a vontade de Deus. Você crê e acredita nessa realidade? Aleluia. Porque diz o texto no versículo de número 20 que as tropas moabitas estavam passando com o homem morto. Enquanto as tropas moabitas passavam, o homem morto toca e Eliseu é aquele homem revive, sobrevive, é ressuscitado. Ou seja, ainda em morte, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. mediante a direção de Deus, Eliseu realizava milagres. Não se preocupe com o teu presente, não se preocupe com o teu amanhã. Apenas entregue nas mãos de Deus, porque o mesmo Deus que opera milagres na tua vida hoje, que operou milagres na tua vida no passado, é o mesmo Deus que opera milagres na tua vida no tempo futuro. E ponto final. Aleluia. Às vezes nos preocupamos, meu Deus, o que vai ser do nosso amanhã? Meu Deus, hoje é o último recurso. Mas o Deus que te sustentou até aqui é o Deus que vai garantir o teu futuro. Aleluia. Glória. Aí Eliseu morre. Aí alguns estavam dizendo, olha, acabou a história do homem de Deus. Mas não, era apenas o recomeço. Deus ele fecha aquela porta terrena para Eliseu, porém abre uma porta celestial. É assim que é a vida do cristão. Aí a fama de Eliseu vai tão além que diz o texto que o rei de Israel, por nome de Jeoás, ele vai até Eliseu e ele diz o seguinte: olha, Eliseu, nesse momento eu entendo que eu necessito de uma intervenção divina. Qual é o ofício de Eliseu? Profeta. Eu disse que quem vai até Eliseu? O rei de Israel. Dentro de uma lógica natural, quem tem mais poder dentro de uma lógica natural? O profeta ou o rei? O rei tem mais poder. Mas sendo que dentro de uma lógica espiritual, os reis dessa terra têm que abaixar a cabeça do profeta. Mas, meu Deus, eu não tenho condições de entrar por aquela porta. Os reis têm que abaixar a cabeça para o profeta. Mas, meu Deus, eu não tenho condições de passar naquela prova. Mas os reis têm que abaixar a cabeça para o profeta. Mas, meu Deus, eu sou tão pequenininho mediante aquela situação. Os reis têm que abaixar a cabeça para o profeta. Sabe qual é o segredo? Se levante como profeta nessa noite. Aleluia. Glória. Se levante como profeta de Deus. Não vai ter rei certo. Ao invés de você ir para pedir ajuda, você vai ir para oferecer ajuda. É a diferença. Enquanto eu me coloco, diácono Jordan, como um miserável, como um pobre coitado, eu vou recorrer aos grandes dessa terra de cabeça baixa e falar: olha, me ajuda aí, por favor, abre aquela porta. Mas enquanto eu entender que eu sou profeta de Deus, eu vou levantar, olhar altivo, vou levantar a cabeça, estufar meu peito e vou falar: olha, Deus mandou vir aqui, ponto final. Eita, Jesus. Oh, glórias a Deus. Isso é autoridade divina, isso é autoridade do profeta. O profeta não pode andar de cabeça baixa.
profeta ele não mendiga ajuda, não. O profeta ele reconhece o seu valor que vem do alto, do céu. Glória a Deus, aleluia. E ele entende que ele não está ali mediante a sua própria direção, mas está ali mediante a direção divina. Aleluia, Jesus. Você tem coragem de fazer isso? Falhou. Falou aí! Você tem coragem de fazer isso? Hã? A outra que eu tenho coragem de fazer isso. É acreditar ou não acreditar, gente. É entender, irmãos. Nós precisamos entender que existe um poder sobrenatural que reina sobre nossas vidas. Quando eu falo está decretado, está determinado, não é a palavra do homem, não é a palavra de Deus. Eu não posso profetizar maldição. Mas em todo momento em que a intenção for dos céus, eu posso profetizar e tomar posse dessa profecia em ponto final. Isso é autoridade de Deus. E é tão interessante que o profeta, chamado por Deus, ele não profetiza, pega essa visão, ele não profetiza e fica de braços cruzados. Sabe o porquê que tem muitos profetas que não estão vendo a realização da sua profecia? Porque querem profetizar e continuar sentados. Querem profetizar e continuar de braços cruzados. Quem lembra de Josué? Deus diz para Josué o seguinte: olha, Josué, se levanta. Porque não tem como vivermos o algo profético se nós estivermos sentados. Aí Deus vai mais além, diz o seguinte: olha, Josué, tenha bom ânimo. Desanimado ninguém consegue nada. Sentado ninguém conquista nada. Meu Deus, aleluia. De cabeça baixa ninguém conquista nada. Não tem como. É promessa. É a direção de Deus. Levanta, descruza o braço. Se anima. Porque a vitória é certa em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aí o rei de Israel ele vai até o profeta Eliseu. Olha que interessante. Quando o rei de Israel ele vai até Eliseu, pega isso. Ele estava dominado pelos sentimentos de medo. Ele havia reconhecido a sua incapacidade mediante as tropas da Síria. Ou seja, a Síria estava intentando uma guerra contra Israel. Naquele momento o rei de Israel descobre aquele intento, ele teme em seu coração o ataque da Síria. Como ele não era bobo, ele recorre a quem? Recorre ao rei de Israel. Sendo que no momento, Sulamita, em que o rei de Israel ele recorre até o profeta, ele descobre que o profeta estava doente. Infelizmente existem pessoas que só se aproximam, como disse a missionária, para pedir. Aleluia, glória a Deus. Infelizmente existem pessoas que só se aproximam quando estão quebradas. Infelizmente existem pessoas que só se aproximam quando entendem que não conseguem. Mas se tem alguém se aproximando de você quebrado, destruído, conforme foi dito aqui, não negue ajuda. Porque se lembrou, se essa pessoa se lembrou de você no momento de dificuldade, é sinal que ela sabe que você tem condições de ajudar. E só tem condições de ajudar aquele que tem algo para oferecer. E só tem algo para oferecer aquele que recebeu um dia de Deus. Então, se você está sendo procurado nos momentos de dificuldades, entenda que você tem contado com o favor de Deus sobre a tua vida. Tu és um bem-aventurado. Ah, mas aquele fulano, tu és um bem-aventurado. Ele sabe que você tem.
E se você tem, é porque Deus tem abençoado a tua vida. Não vai te faltar. Não negue ajuda para ninguém. Aí o rei de Israel se aproxima. Em um momento de dificuldade do profeta Eliseu. Sabe qual foi a atitude de Eliseu? Eliseu ajudou aquele rei de Israel. Acompanhe comigo. Versículo de número 15. E Eliseu disse: toma um arco E flechas. perfeito. Precisa de um voluntário. Cadê? Ô Glória! Vem correndo. Eis aqui o rei de Israel. Tem cara de rei? Não. Mais ou menos. Mais ou menos? Tem cara de rei? Mais ou menos. Esse é o rei de Israel. Aí de repente, o rei de Israel lembra de um profeta. Quem foi o profeta que você lembrou que está aqui no nosso meio? Diácono Jonas. O profeta Eliseu. Aqui está o rei de Israel. O profeta Eliseu. Enquanto estava acontecendo aquela situação, o povo estava observando o que estava acontecendo, o povo desesperado. A Síria estava atacando. A Síria estava observando a fragilidade da nação de Israel, porque o rei estava com medo. O rei não sabia o que fazer. E automaticamente o medo do rei estava sendo transmitido para a nação de Israel. Está todo mundo com medo. O rei não podia perder mais tempo. Então o rei vai até o profeta Eliseu e pede ajuda ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu, dotado de sabedoria, diz o seguinte: olha, rei de Israel, pega um arco e flecha. Aí o rei pega o arco e flechas. Olha o alvo profético. O profeta ele faz isso daqui, olha. Ele põe a mão dele sobre as mãos do rei de Israel. Ele faz isso daqui, ó. Mira! Abre a janela para o Oriente. E dentro de um contexto bíblico, todas as vezes que a Bíblia fala de vento oriental, é um vento que traz devastação. E o alvo profético foi tão forte que o profeta disse o seguinte: olha, abre a janela para o Oriente, para o local da onde vem a devastação. Atira. Foi uma! De novo! Atira! Foi duas! Eu disse foi quantas? Foram quantas? Foram quantas? Duas. Arma! Atira! Foram quantas? 3. O rei de Israel recebeu a Judá. O rei de Israel recebeu a O rei de Israel recebeu a O profeta ajudou o rei de Israel. A palavra profética foi liberada. Nesse momento, o rei de Israel, o profeta se ausenta durante um período. Existirão momentos que alguém vai pegar nas nossas mãos e vai nos ajudar. O rei está precisando de ajuda, o rei está quebrado. Aleluia! Mas só que vai ter momentos que aquele que está te ajudando vai ter que se ausentar. Aí o rei de Israel, o profeta Eliseu diz o seguinte: olha, rei, mediante a tudo aquilo que você aprendeu, você vai pegar a tua ferramenta, o teu arco, a tua flecha. Agora você não vai apontar mais para o local da onde vem a devastação. Você vai apontar para a terra.
E comece a profetizar agora. Ao rei de Israel, ele lança a primeira flecha na terra. Ele lança a segunda flecha na terra. Ele está quase desistindo. Mas ele ainda tem a coragem de lançar a terceira flecha na terra. Porém, ele não vê nada acontecendo. Porque existirão momentos que o trabalho vai ser tão repetitivo e pelo fato do alvo estar bem próximo e nós não enxergarmos o resultado, nós iremos nos cansar. Ele se cansou e desistiu. Aí sabe qual foi a mensagem profética? No momento em que desistimos, pegue isso. Infelizmente, a mensagem profética ela é alterada. Olha, meu filho, eis que eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu estou na presença, eu estou na presença, eu estou caminhando, eu estou bem, eu estou dando glória a Deus, eu estou dando aleluia, porém eu desisti. A minha desistência anula a mensagem profética. Não é Deus que muda de ideia, mas sou eu que desisto no meio do caminho. Aí no momento em que o rei de Israel ele se ausenta, ele se cansa, ele desiste, o profeta diz o seguinte: olha, durante 5 ou 6 vezes tu deverias ter ferido a terra, para que possasse, ou tivesse condições, melhor dizendo, de vencer os assírios até os consumir. Mas pelo fato da desistência, somente durante 3 vezes tu irás ferir os assírios. Ou seja, uma batalha que já estava vencida, uma batalha que já estava ganha mediante a desistência. Ele perdeu o prêmio final. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Você vai dizer assim para você mesmo: a luta é minha. Mais forte, a luta é minha. A luta é minha. A luta é minha. Nessa noite que você possa entender, que nós possamos entender que existem lutas que não é o meu irmão que tem que lutar. Existem lutas que não é a minha liderança que tem que lutar. Existem desafios que quem tem que vencer não é aquele que está do meu lado. Existem guerras que são individuais. Nós não podemos desistir. Você já chegou até aqui. Você já deu um grande passo na tua vida. Que grande passo foi esse? Aceitar e reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador. Esse foi um grande passo. E a partir do momento em que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, Jesus ele libera uma palavra profética para nossas vidas, dizendo o seguinte: olha, meu filho, por mais que tenhas aflição, eu venci o mundo, a batalha, a guerra já está vencida. Sabe qual é a nossa atitude? Simplesmente continuar lutando, tendo a certeza da vitória. Então nessa noite que o Espírito Santo de Deus ele possa renovar as nossas forças, que nessa noite o Espírito Santo de Deus ele possa levantar aquele que chegou caído, aquele que chegou desanimado, aquele que chegou com o coração contrito, aquele que chegou com o coração amargurado, porque existe vitória de Deus para nossas vidas. Porém, para nós alcançarmos a vitória da parte de Deus, é necessário nós levantarmos a nossa cabeça e continuar lutando.